Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos aqui de volta com a nossa videoaula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o que é o liberalismo. Então, bem-vindo de volta às nossas aulas. Acesse o sininho, receba as nossas notificações. Inscreva-se em nosso canal EPC Produções, Evangelização e Entretenimento. Nós estamos começando um novo circuito de aula, pedindo a você que compartilhe dos nossos vídeos, das nossas aulas, porque é muito importante para você que é estudante e para você que precisa também um pouco mais de conhecimento filosófico. Então hoje nós vamos trabalhar o que é liberalismo. Alguma vez você já ouviu falar em liberalismo? Será que existe uma relação semântica entre liberalismo e liberdade? O que você acha? Nosso objetivo aqui nesta nossa aula é compreender em que consiste essa corrente política denominada liberalismo. Que fatores abrange ou contribuíram para a sua fundação? Qual é o objetivo e quais foram as ideias difundidas pelos pensadores liberais? De antemão, podemos afirmar que os liberalistas eram contrários ao abolicionismo em inúmeros aspectos, em especial por defenderem o sistema parlamentarista. Assim, a busca pela maior participação popular possível nos aspectos da política. Outra ideia surgiu com o filósofo John Locke, um dos grandes defensores da propriedade privada. Então, John Locke ele tem na sua ideia, como liberalista, mas também como um filósofo contratualista, a ideia da propriedade privada. Também era um princípio liberal da não interferência do Estado no sentido de atuar diretamente na economia, de modo que defendesse a independência dos comerciantes participarem livremente dentro do mercado liberal. O nome liberalismo tem sua origem na noção de liberdade, como vocês já devem ter um breve conhecimento. Sendo assim, existia nessa corrente de pensamento o respeito às liberdades individuais. Conheça então algumas ideias defendidas pelos liberalistas. Para cada um, diante de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado em hipótese alguma. De nenhuma maneira um indivíduo poderia ser condenado, preso de modo injusto no sistema liberal. Ou pelo efeito da vontade obtida ou da vontade arbitrária de alguém, ou de vários indivíduos. E para cada um deveria existir então o direito de dizer sua opinião livre, sem interferência de outro. Assim, ao mesmo tempo, de escolher seu trabalho, de exercê-lo de modo livremente. Ao mesmo tempo, de dispor de sua propriedade, até de abandoná-la, se caso for necessário. E, ao mesmo tempo, para cada um, o direito de reunir-se com outros indivíduos, seja para que seja simplesmente preencher seus dias e suas horas de maneira mais condizente com as suas inclinações, com as suas famílias ou fantasias.
Enfim, é o direito para cada um de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação, seja pelo direito. Cada um tem a possibilidade de administrar conforme as suas ideias. Por outro lado, certos funcionários, sejam representantes ou não, mas também tem que exercer a sua filosofia, a sua ideia central. Vejamos então, no sistema liberal, cada um pode exercer a sua função livremente. Assim, cada um pode dizer isto ou aquilo sem a interferência do Estado nas ideias e nas convicções pessoais. Então vamos falar agora do fim do regime, ou melhor, fim do antigo regime. As ideias liberais foram construídas na Europa em um momento histórico que nós chamamos de momento específico, a partir da oposição às monarquias absolutistas defendida pelo direito divino dos reis. Por quê? Os reis, eles detinham o direito civil e o direito religioso. Devido à concepção teocrática do poder. A Revolução Francesa, em 1789, também foi um dos acontecimentos importantes para o estabelecimento do liberalismo. Inclusive porque essa revolução ocorreu a queda do antigo regime. A consagração da propriedade privada com direito natural dos indivíduos ajudou a pôr fim ao antigo regime, pois desmontou a imagem do rei como senhor da terra e senhor do céu. Vejamos, essa detenção de poder, essa mudança de ideia de que o rei podia exercer o poder absoluto, tanto na terra quanto nos desígnios divinos, e de todas as pessoas e de todos os bens, inclusive dos próprios homens, do qual ele coordenava. Para o liberalismo, o poder político tem origem em um contrato social feito voluntariamente pela maioria das pessoas. Observem, o poder político no liberalismo tem origem em um contrato social feito voluntariamente pela maioria. Ou seja, é a maioria do povo que exerce o maior poder dentro do sistema liberal. Assim sendo, elas não são apenas indivíduos submetidos a um poder cidadão. De fato, o Estado liberal funciona do seguinte modo. Vamos compreender essa dimensão do Estado liberal. Aguarde um momento. Convido a você a fazer parte do nosso canal, EPC Produções, Evangelização e Entretenimento. Acesse o nosso canal, acesse o nosso sininho, clique nele e receba as nossas notificações. EPC Produções, Evangelização e Entretenimento. Então, nós vamos falar quais são, como é que funciona esse sistema liberal no pensamento dos filósofos liberalistas. Voltamos já. Enquanto isso, escuta as nossas, reveja as nossas aulas. Voltamos. Então, um abraço a você que está aí conosco, participando das nossas videoaulas. Então, como era o pensamento do Estado, como é que o Estado podia legislar no sistema liberal? Então, nós temos uma república representativa liberal. República
representativa liberal. Nós tínhamos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Qual era a função do poder executivo? O poder executivo tinha o caráter de administrar os negócios e serviços públicos. Administrar os negócios e o serviço público. O poder legislativo. Qual era a característica básica do poder legislativo? Instituição das leis. Ou seja, era o poder legislativo que criavam as leis e determinava essas leis como é que o cidadão poderia viver na sociedade. Poder judiciário. Qual era a aplicação do poder judiciário? O poder judiciário, ele tinha a função de aplicar as leis elaboradas pelo poder legislativo pelos profissionais do direito. Quem é que dava, então, autonomia a que essas leis fossem cumpridas? O judiciário, porque determinava a data em que essa lei podia ser colocada no sistema de governo e na sociedade. Então, nós temos poder executivo, administração dos negócios e dos serviços públicos. O poder legislativo era aquele que criavam as leis. E o poder executivo, judiciário, eles aplicavam as leis criadas pelo legislativo e exercidas pelos profissionais de direitos. Assim, ainda que pareça um sistema muito bom, o liberalismo apresenta problemas, como todo sistema de governo. Ocorre que o Estado liberal é também excludente. A ideia de cidadania difundida por essa corrente de pensamento filosófica proibia a participação política daqueles que não fossem livres. Olha, que interessante. A ideia de cidadania difundida por essa corrente de pensamento proibia a participação política daqueles que não fossem livres, ao mesmo tempo independentes. No caso, os trabalhadores e as mulheres. Então, esse era o primeiro ponto da legislação, do modo de fazer a política no sistema liberal. Os autores que estudamos, ou que vamos estudar nesse período agora, como John Locke, Adam Smith, defendiam o liberalismo. Locke, por sua vez, tinha a visão política de um sistema dentro de uma visão econômica. Ainda que partem de dois pontos diferentes, tanto Locke quanto Adam Smith têm pensamentos diferentes, mas fundamentaram o pensamento liberal. Assim, vejamos, ambos entendiam que a sociedade se beneficiariam da atuação restrita do Estado. Para eles, quanto menos o Estado interferir na vida do cidadão, melhor a forma do homem viver no mundo, no sistema liberal. Um abraço para você, continue conosco, acesse o sininho, inscreva no nosso canal e receba as nossas notificações. Nós também vamos começar a colocar agora a vocês o nosso WhatsApp, para que você também possa entrar em contato conosco, com as nossas perguntas, com as suas perguntas, para que possamos também respondê-las periodicamente. Então, entre em contato com o nosso WhatsApp, 71-99313-8157. E aí vocês podem lançar as suas perguntas e
fazer questionamentos que responderemos na medida do possível no nosso canal. Então, um abraço, fique com Deus e filosofia sempre. Tchau!